Bom dia. Retornando, então, nós vamos fazer hoje, né, uma pequena revisão daquilo que nós já conversamos anteriormente, né? Então, vocês vão lidar, então, com o trabalho de uma força e a partir da página 45 do livro didático 2. Né? Então, quando vocês tiverem alguma dúvida a respeito, né, então, por favor, né, a utilização, então, das dúvidas deve ser feita através do nosso site da escola, lá no e-mail institucional. Tá lá? Muito bem. Ora, veja bem, quando você olha uma colocação de umas figuras assim, a pergunta que surge é: esses homens, vendo, então, essas imagens aqui, eles estão realizando um trabalho? Então ou não? Ora, então, veja bem uma coisa. Quando você tem na nossa cabeça, no nosso dia a dia, o trabalho está ligado sempre a uma atividade física, remunerada ou não, isso não vem ao caso, mas está relacionado a uma atividade física. Então, essa é a ideia que a gente tem a respeito do trabalho, né? Então, esse rapazinho, né, que está colocado ali, né, o Jaule, então o Jaule, ele deu a ideia científica do trabalho de uma força. Então, qual é a ideia que ele tem do trabalho? O trabalho, ele não é nada mais, nada menos do que a capacidade da transformação de energia, né? Então, até por isso, né, nós temos aqui, ó, né, as experiências que ele fez, com calor, energia, né? Então, foi atribuído o nome dele à unidade de trabalho, que vocês vão perceber é a mesma unidade de energia. Então, se trabalho e energia têm a mesma unidade, ambos os dois têm a mesma natureza. Então, essa é a ideia inicial do trabalho, né? E como é que a gente faz a medição disso, né? Nós fazemos a medição disso através de um aparelhinho chamado dinamômetro, né? Ora, veja bem, conceito de energia e o conceito de trabalho, né, é exatamente isso, né? O que é energia? Aquilo que nos capacita a realizar tarefas. Então, a energia é a capacidade que nós temos de realizar um trabalho, né? Então, quanto maior a energia, maior é o poder de troca que nós temos, né? Então, mais alimentação nós vamos dar para essa máquina. Maior é o combustível. Eu não gosto muito de utilizar a palavra combustível, porque ele nos remete à combustão, à queima. E não é exatamente essa a ideia. Não é exatamente essa a ideia. Essa
é chamada, inclusive, de efeito Joule, né? Justamente por causa dessa troca de energia. Então, veja bem, a energia ela pode se manifestar de duas maneiras. Uma maneira que é muito perceptível, né, que a gente chama de energia cinética, que é a energia do movimento. Ora, a outra energia, que é a energia potencial, ela vai nos dar a ideia, então, de um corpo em estado de repouso. Ele não está em repouso necessária e obrigatoriamente. Ele está em estado de repouso. Ora, na iminência, então, de entrar em movimento. Então, essa é a ideia que a gente tem a respeito disso, né? Então, veja bem, quando nós falamos em trabalho, né, o trabalho, para nós, ele significa uma relação entre uma força e um movimento, né? Então, a força aplicada, ela vai provocar nesse corpo, então, um deslocamento. Então, veja bem, via de regra, a imensa maioria dos materiais didáticos traz para nós, então, essa colocação do trabalho com a representação da letra grega tal. Embora, né, a imensa maioria dos materiais mais modernos, eles preferem, né, a utilização, então, da letra W, né, do inglês work, né? Então, como a não utilização, a partir de um determinado momento, de línguas mortas, né, como o latim e o grego, né? Então, veja bem, ora, nós temos, então, o trabalho como sendo uma força, que quando aplicada em um corpo vai provocar um deslocamento. Veja bem uma coisa, não existe nenhuma relação, não existe nenhuma relação entre o peso ou massa desse corpo, né, e o trabalho. Não, o trabalho é um agente externo ao corpo como a própria força, né? Então, veja bem, não pertence ao corpo. Então, essa força que nós colocamos ali, né? Ora, veja bem, nós temos aqui um caso, então, aonde a força aplicada, ela está numa direção diferente da direção do deslocamento. Vejam que nós estamos falando em direção e não em sentido. Direção. A reta. Então, veja bem, a reta que contém o deslocamento é diferente da reta que contém a força. Então, veja bem, essa força aqui, ela deve, como a força, um vetor, né? Vetor força, percebe? Percebe aqui, ó? Vetor força, né? Vetor força. Então, veja bem, como essa força, esse vetor força, ele está aplicado assim, de retenção, assim, de revisgueio, significa o seguinte, que nós vamos fazer, como lá nos vetores, nós vamos fazer o desmembramento. Veja bem, eu tenho essa força aqui aplicada em dois eixos cartesianos.
essa força aplicada no eixo X, que nós chamamos de Fx, e essa força aplicada no eixo Y, né, que nós chamamos, óbvio, Y. Né? Então, veja bem, nós sabemos, então, que essa força aqui, ela vai realizar um trabalho menor, porque esse trabalho aqui é multiplicado pelo cosseno do ângulo, claro, o eixo X, né? No eixo X, a característica é o cosseno das funções trigonométricas. Ora, o cosseno, ele varia de 1 a menos 1. Então, o maior valor que pode ser atribuído ao seno, né, é 1. Todos os outros serão 0, e você multiplicar um valor qualquer por um número decimal, significa uma redução desse valor. Então, veja bem, esse trabalho de uma força, né, ele deve ser, então, colocado dessa forma assim. Ora, se essa força aqui for perpendicular ao corpo, nós temos que lembrar que cosseno de 90, perpendicular a 90, né? 90 graus. Então, quando essa força for perpendicular ao deslocamento, ou seja, ela faz 90 graus com o deslocamento, cosseno de 90 é 0, o trabalho é nulo. Então, não existe trabalho quando a força for perpendicular ao deslocamento. Ora, então, nós vamos fazer o estudo disso quanto ao sinal. Veja bem, quando nós temos um trabalho e esse trabalho tem o sinal positivo, nós dizemos então que esse trabalho é um trabalho motor. Porque ele vai agir, a força vai agir na mesma direção e no mesmo sentido do deslocamento. Quando nós temos um trabalho e esse trabalho tem o sinal negativo, nós estamos nos referindo ao trabalho resistente. Qual é o significado de trabalho resistente? Ora, o trabalho resistente é quando a força aplicada, ela vai estar, então, no sentido contrário, no sentido oposto ao deslocamento. Né? E quando nós temos o trabalho nulo, quando o trabalho é nulo, quando a força é perpendicular ao sentido do deslocamento. Ou melhor, é perpendicular à direção do deslocamento, né? A reta que contém o deslocamento. Então, veja bem, a unidade de trabalho, como nós já lidamos, né, no sistema internacional, a unidade de trabalho é o Joule, né? Joule, devido ao James, né? James Prescott Joule, que nós vimos naqueles slides iniciais. Né? Então, por quê? Porque no sistema internacional, essa utilização se dá, então, como uma força de 1 newton provoca um deslocamento de 1 metro na direção do deslocamento. Então, é isso que nós falamos, então, a respeito do trabalho. Isso agora, quando nós temos força variável. Ora, no ensino médio, né, nós utilizamos, então, um facilitador. Esse facilitador no ensino médio é a área do gráfico quando a gente lida, então, com uma força variável. Então, um trabalho de uma força variável, ele será, então, a área colocada aqui. Quando vocês
estiverem numa faculdade, aonde vocês forem lidar com esse tipo de cálculo, né, existe outra possibilidade. Né? Nós falamos então a respeito então do cálculo diferencial integral, mas isso não nos pertence ainda. Veja bem, então esse trabalho de uma força variável, ele vai ser feito sempre através do cálculo da área do gráfico em questão. Então, veja bem, aqui, ó, você vai pegar essa área, vai somar com essa área e você vai ter o trabalho total. Então, trabalho será sempre a área, né, colocada sobre o gráfico. Ora, quando a gente trata da energia cinética, então nós temos a colocação que trabalho é a variação da energia cinética. Nós podemos ir mais além. Nós podemos ir mais além. Nós podemos ir mais além. Nós podemos dizer que o trabalho é a transformação de qualquer energia. Qualquer energia. Sempre que você provocar uma variação numa energia, você estará realizando um trabalho. Então, aqui, nesse caso específico, né, o trabalho é a variação da energia cinética. Ou seja, vai ser a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Né? Então, nós podemos fazer a generalização disso falando pura e simplesmente assim. Trabalho é a variação de energia, seja ela qual for. Né? Seja ela qual for. Ora, quando, então, nós falamos em potência, a potência de uma máquina, ora, a potência de uma máquina, ela vai nos medir, nos dar a quantidade de trabalho que nós conseguimos realizar dentro de um determinado intervalo de tempo. Então, essa é a noção de potência. Potência ligado à capacidade de realização de trabalho no intervalo de tempo, mede a rapidez com que esse trabalho é realizado. Ou ainda o processo inverso. Quanto de trabalho eu posso realizar dentro desse intervalo de tempo? Então, a potência é exatamente isso. A capacidade de realização de um trabalho dentro de um determinado intervalo de tempo. Né? Ora, ligada à potência está, então, o rendimento. Então, não adianta uma máquina ter uma grande potência se essa potência é dissipada em outro tipo de energia que não seja o trabalho. Então, veja bem, o rendimento é a medida da eficiência dessa máquina. Nós vamos saber quanto eficiente é essa máquina. Então, aquela relação que comercialmente se faz de custo-benefício. Não adianta ela me fazer um grande trabalho se o custo é muito alto. Então, essa relação custo-benefício, ela aparece aqui, então, no rendimento. Ora, como é que nós calculamos o rendimento? O rendimento nós relacionamos, então, a 3 tipos de potência. Então, veja bem, a potência total,
a potência dissipada e a potência útil. Então, veja como é que funciona, né? A potência total é a potência que eu gasto para realizar um trabalho ou a potência que eu gasto para a dissipação da energia própria da máquina aqui relacionada. Então, veja bem, o rendimento ele vai dar para nós, então, uma relação da potência útil, que é o que se aproveita, e a potência total, que é o total recebido ou o total produzido por essa máquina. Finalmente, nós vamos lidar, então, com o quê? Veja bem, vocês devem fazer, então, lá no livro didático, na página 62, vocês têm a hora de estudo. Lá na página 23 do livro de atividades, vocês têm, então, as atividades referentes à unidade 4, que é essa que nós estamos discutindo agora. E você tem, então, lá no Delta, uma lista de exercícios sugeridas, então, para que vocês possam treinar isso aí. Tá lá? Obrigado.